Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui nesta manhã, agradecendo, pela oportunidade de ser chamado de filho, agradecendo a Deus por cada minuto, cada segundo que Ele tem se comprometido com a minha vida, e falando um pouco de mim, irmãos, houve uma unção no nosso ministério, onde eu congrego, Cadeia da Prece, Igreja Quadrangular Cadeia da Prece, aonde eu e minha esposa fomos ungidos a tais nomes que nós somos chamados pelas ruas, que é de missionários, e ainda o povo ainda às vezes ainda vai além, nem me chama de missionário, me chama de pastor. Vem o pastor, vem o pastor. E eu questionei muito com Deus, porque muitos vieram até mim e me falaram que estava errado, que eu não estava pronto, que não era assim, que era diferente. E eu ali, falando com Deus, buscando em Deus e dizendo: Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu não quero essa unção. Eu não vou aceitar essa unção. E Deus, Ele é tremendo, irmãos. Deus, Ele é onipotente, onipresente. Deus, Ele sabe de tudo. Até mesmo antes do que você vai pensar no dia de amanhã, Ele já sabe. E custou eu entender, veio a unção, fui ungido, tanto eu quanto a minha esposa. E mesmo assim, não estava digerindo esta palavra. Porque esta palavra, irmãos, foi uma promessa feita há muitos anos atrás. Muitos e muitos anos atrás. A senhora, minha mãe, é testemunha disso. Nós estávamos num culto onde ela cultuava e ainda faz parte deste ministério, que ela não se desligou, Ela se encontra enferma, e quando você orar, ore por ela, porque eu acredito que a oração tem poder, E a oração, ela move montanha, quando nós fizemos a ação da oração. Orar é uma coisa, acreditar, lutar pelo aquilo que está orando é outra. Então, eu acredito, irmãos, que Deus, Ele ainda faz milagre. Aí muitos vão dizer: uma unção é normal, irmão. Para aqueles que andam de acordo, para aqueles que não passaram por onde eu passei, é normal. Mas para aqueles que passaram pela igreja, passaram pelo mundo, passaram pelas drogas, passaram pela mentira, pelo engano, pela falsidade, se torna normal. Muita gente não vai acreditar nisso. Mas Jesus, como sempre, Ele acredita. Ele acredita na minha transformação, Ele acredita na sua transformação. E muitas das vezes você vai dizer assim: não, irmão, eu não tenho que ser transformado. Jesus me conhece, Jesus é o meu Criador, Jesus é o meu provedor. Sim, irmão, você também tem que ser transformado. Todos os dias. E eu hoje estou aqui, irmãos, tempo, Tempo que eu não falo com vocês, que eu não dou as caras. Muitos acharam até que o projeto tinha caído, tinha morrido.
Mas não, irmãos, estava passando por um processo que somente eu e Deus sabemos, nem minha esposa, nem ninguém da minha casa sabe, mas era eu e Deus, porque era um processo espiritual. E dos dias para cá o Senhor tem me dado uma mensagem que ela vai falar comigo e com você nesta manhã. Início de tarde para muitos, né? Que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 19. Vamos ler alguns versículos aqui. Capítulo 19. O texto diz assim: a destruição de Sodoma e Gomorra. A destruição de Sodoma e Gomorra. No versículo 26 vai dizer assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Somente esse versículo, irmãos. Quantos têm saído do mundo? Quantos têm largado o mundo? Quantos têm enchido a boca e dizer: eu não faço mais parte deste mundo maligno, eu não faço mais parte do mundo da destruição, e vão para as igrejas? E lá dentro das igrejas estão servindo a Deus 5, 10, 12, 13 anos. E não consegue, é forte, deixar o mundo sair deles. Por que tu está falando isso, irmão? Irmão, eu estou na Bíblia, eu não estou fora da Bíblia. Tudo que é demais é vaidade, a Bíblia condena. A Bíblia não condena roupa, a Bíblia não condena nada. Mas tudo que é demais é vaidade. Por que tu estás falando isso? Estou falando isso, irmãos, porque Deus me mostrou que no dia em que eu fui anunciado como missionário da Igreja Quadrangular, Cadeia da Prece, o semblante de muitos mudaram, a posição de muitos que falavam comigo mudaram, as brincadeiras que nós fazíamos entre irmãos pararam, mudaram. Eu fui para o joelho, eu fui falar com Deus, eu fui questionar com Deus e dizendo: Senhor, por que isso está acontecendo? Aí Deus me deu essa mensagem. E essa mensagem, se nós formos analisar, ela é real. Saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. Como assim, Senhor? Aí Deus começou a me mostrar o meu passado. Tu saiu do mundo, no mundo tu fazia o quê? Tu usava droga, tu cuidava do teu corpo, tu andava assim, tu andava assado, tu negou tudo por amor de mim. E a tua unção caiu sobre ti quando você parou de olhar para o lado, olhava para mim. E eu continuei questionando com Deus, irmãos. Eu estou desabafando. É uma mensagem muito forte. Eu quero que você entenda. Eu não estou aqui
questionando você que eu não conheço, você de outro ministério, você de outra dominação, você do outro lado do mundo, porque isso vai para um canal, que esse canal ele é divulgado em vários lugares, né? Ele atravessa o mundo. Diz o Senhor que eu estaria em um lugar falando e o mundo inteiro iria ouvir. Aí Deus me deu este canal, mandando fazer este canal para falar do amor de Deus. Então você que está do outro lado, aquilo que for para você, você colhe, aquilo que não for, ignore. Mas não se levante contra mim. Porque se levantando contra mim, hoje eu posso dizer, está se levantando contra o Todo-Poderoso. E eu comecei a questionar com Deus, Deus mostrou quem eu era. Deus mostrou o que eu fazia, como eu andava, como eu me arrumava, como eu falava, minhas gírias, meu jeito, meu andar, meu deitar, meu despertar. E eu comecei a questionar com Deus, Senhor, mas por que isso? Muitos dizem, filho, que saíram do mundo, mas o mundo ainda não saiu deles. Porque se tivesse ouvido a minha voz, se tivesse ouvido o que eu falo, não estariam na situação em que se encontram. Eu disse, Senhor, como assim? Aí Deus falou novamente, dizendo para mim, quando eu digo não olhe para trás, não olhe para o teu irmão, olhe para mim, o que o meu povo faz? Ele critica o João, ele critica o Pedro, ele critica todos, mas ele não se critica, porque se acha o certo, o dono da razão. Irmãos, não sou eu quem falo, sou simplesmente um servo de Deus. E digo a você, saia e tire o mundo da sua vida. Irmão, mas eu não consigo viver se eu não tiver um pezinho lá fora. Não, tu consegue viver de qualquer maneira. Eu vou ter que falar, eu não consigo viver se eu não botar uma calça. Eu não consigo viver se eu não pintar minhas unhas, se eu não cortar meu cabelo, se eu não pintar o meu cabelo. Irmãos, a Bíblia, não é o Luciano, diz que a santidade da mulher está no cabelo. Sansão, ele tinha força no cabelo. Quando foi cortado o cabelo de Sansão, ele perdeu a força. A mulher, quando atora o cabelo, ela perde a santidade. Não é eu quem falo, é a Bíblia, irmãos. É a Bíblia. Isso tudo é vaidade. E vaidade não vai entrar no céu. Não vai. Eu não questiono. Quer pintar, pinta. Quer botar maquiagem? Coloque. Quer viver como você estava no mundo? Viva! Quer ser como você era no mundo? Seja! Mas não atrapalhe o ministério do teu irmão. Não atrapalhe. Ló olhou para a esposa e disse, não olha para trás. A regra e a lei é não olhar para trás. Não olhe para trás. Segue caminhando, não olha para trás. E muitas das vezes nós vamos em igreja se entristecendo.
que a primeira coisa que o povo faz é olhar para trás e questionar Deus. Por que eu estou nesta luta? Por que Deus não me leva? Por que não acaba tudo? Eu não aguento mais sofrer. Deus disse que ia fazer e não fez. Deus falou o que ia fazer. E você, quando disse que estava liberta, se libertou verdadeiramente? O que significa uma libertação? Sair do baile? Sair do álcool? Do cigarro? Fazer só isso, você está liberto? Ou você tem que negar a sua carne? O meu corpo era acostumado a andar de uma maneira, mas hoje eu sou servo, hoje eu vou acostumar ele a andar de outra maneira. A diferença, irmãos. Eu podia passar o resto do dia aqui, falando da Bíblia para vocês, dentro deste contexto, mas não quero enfadigar. Eu quero dizer para você que, independente da tempestade, independente da tempestade, Jesus ainda continua do teu lado. Independente da tua posição, Jesus ainda continua do teu lado. Continue. Não desista de lutar. Deus, Ele é contigo. Deus, Ele vai contigo aonde tu for. Ele nunca vai te abandonar. Nunca. A própria palavra de Deus fala, né? Que pode um filho, pode uma mãe negar o filho que viu nascer, mas jamais Jesus abandonará você. Deus abençoe. Eu estarei mais tempos com vocês falando da palavra. Vamos voltar às atividades. Tem projeto novo chegando. Tem coisas novas para nós fazer. Em torno das almas, né? Agora temos providenciando uma liberação para ir além, né? Queremos ir nos presídios, queremos ir nos hospitais, e para isso temos que ter uma liberação, e já estamos encaminhando essa liberação para que nós possamos, né, fazer a vontade do Todo-Poderoso. Glória a Deus, que Deus te abençoe, e mais uma vez, não fique com mágoa de mim, nem triste comigo. Sou simplesmente alguém que Deus trouxe lá do lamaçal do pecado para fazer muitas das vezes aqueles que foram chamados para fazer e não querem fazer, que é falar aquela palavra que muitas das vezes vai vir contra você. Deus te abençoe, amo você em Cristo Jesus, estou aqui, estou à disposição. Se você quiser oração pessoal, pode anotar meu número, é 51994 90 24 40. Fale conosco, que eu falo com vocês. Deus lhe abençoe.